Oiê! Hello! Oi, oi! Bom, hoje a gente tá aqui com a Débora mais uma vez, que ela, quem não viu ainda, participou de um outro vídeo aqui com nós, que ela falou um pouco sobre, né, a carreira dela, porque ela já tá quase se formando na UBA. Não é? Uhul! E hoje ela veio aqui pra gente conversar mais especificamente sobre o CBC, porque quando a gente deu uma pincelada sobre o CBC no último vídeo, ela comentou que achou fácil, né? Então, Minha experiência. Sim. Sempre frisando isso. Então desenrola mais, por que tu achou fácil, o que tu achou, dificuldade e tal. Porque muita gente fica, meu Deus do céu, o CBC é impossível de passar, não dá pra passar no CBC. Inclusive tem gente que faz vídeo falando isso, né, que não tem como passar no CBC, tipo... Foi o meu terror no Brasil antes de vir pra cá, esses vídeos, por sinal. Eu acho que foi um dos motivos de tu ter conversado comigo. Exatamente, exatamente. Eu tava lá frustrada com a minha formação, procurando no YouTube uma solução para a vida. Comecei a achar vídeos sobre medicina na Argentina, fui me informando, mas chegava muito esse conteúdo de voltei pro Brasil, não deu certo, CBC é mais difícil do que vestibular, ninguém aprova, ninguém passa. Aí catei um pouco mais, caí nos vídeos do Miles, e aí a gente foi trocar uma ideia por Instagram, o Miles já estava fazendo CBC naquela época. E aí me tranquilizou um pouco, e aí eu pensei, bom, então vou lá fazer a minha experiência, né? Vamos ver se dá. Enfim, vamos derrubar esses mitos um pouquinho hoje, né? Então, as matérias que a gente tem no CBC são da medicina, né? E de outros cursos todos, são 6 matérias. Tem 2 matérias que são fixas para todos os cursos, que são ICSE e IPC. ICSE é Introdução ao Conhecimento Sociedade e Estado, para quem não sabe, que é basicamente um pouco da história social e política da Argentina. Que é muito boa, por sinal. Sim, é muito boa, é muito interessante. E eles valorizam muito isso aqui, que é a história deles, então é uma matéria em comum. E IPC é Introdução ao Pensamento Científico, que basicamente é, no Brasil, História e Filosofia da Ciência. Filosofia e História da ciência. E pensamento lógico, né? E aqui estamos nessas 2 matérias, tu poderia começar com elas? Tipo, o que tu achou delas? Então, como a Gabi comentou um pouquinho, o ICSE é muito interessante, porque principalmente para nós, brasileiros, vindo estudar aqui, que a gente não conhece pouco ou nada, né, da história argentina, então... É incrível como não tem assunto e temas da Argentina no Brasil. Tipo, países irmãos, um do lado do outro, e se fala mais, sei lá, sobre Estados Unidos, sobre outros países. Exato. Mas então, é uma primeira aproximação, assim, que a gente pode ter a conhecer um pouco o país. O que me ajudou muito foi documentários que tem no YouTube de um canal de TV oficial da Argentina. Muito bom. Muito bom. Eu aprovei graças a ele. Eu também olhei muito esses documentários. Era assim, eu estudava durante o dia, lia o que tinha que ler e de noite olhava os documentários para poder visualizar um pouco mais, né, o conteúdo. Mas é uma matéria que eu não achei pesada, ela é tranquila. A prova eu não me lembro bem, mas eu acho que é choice, né? Metade mista, assim, choice. Era choice, verdadeiro ou falso. Isso, mista. E aí tinha algumas de falso que tinha que justificar, mas as alternativas eram de marcar. Isso. Era uma prova, assim, mais mista, mas eu lembro que a prova não... Não, é tranquila. É tranquila, não varia muito dos anos anteriores, que a gente tem o banco de dados, né, pra consultar. É a famosa matéria que é tipo uma decoreba, né? Tem que decorar datas, decorar nomes, né? Teve anos aqui que trocava presidente a cada 2 meses, né? Então é bastante coisa. Mas sempre que primeiro entender o grande, tentar entender o contexto, né? Político, histórico, ajuda muito antes de começar a decorar. Mas é isso, não tem grandes mistérios. Sobre IPC? IPC não tem muito a falar, na verdade. Não sei, Gabi, o que tu lembra de IPC. Sinceramente, eu lembro que foi uma matéria... Eu acho que é a matéria mais fácil dentre as 6. Uma matéria que passa, assim, muito levinha. Ela quase que acompanha as outras. Não precisa dedicar tanto tempo a ela. Dá pra fazer nas férias de inverno? Dá pra fazer nas férias de inverno, sempre quando tenha cursado já matérias no primeiro semestre, né? Sim. Isso, não dá pra arrancar pela matéria curtinha de inverno. E eu fiz ela... Se eu não me engano, eu fiz ela no primeiro semestre, junto com outras 2 matérias um pouco mais pesadas, que era biofísica e química. Então, eu tive essa estratégia, assim, de pegar 2 matérias um pouco maiores e botar uma mais levinha junto. E aí, no segundo semestre, foi ICSE, matemática e biologia. Sim. Eu fiz ela no inverno e mais também. O que eu me lembro é basicamente aquele negócio que eu tinha comentado sobre história, que eles falam um pouco sobre a história dos filósofos. E, tipo, o que eles pesquisavam, o que eles... falavam sobre coisa X e coisa Y. Aí tinha um pouco de evolução também. Eu lembro que falava um pouco sobre Darwin junto. Verdade. E tinha umas questões de evolução na Tem aquela tábua da verdade também. E isso, a tábua da verdade, pra te ver como é que
se um artigo é aceitável ou não, e o quanto disso é. E eu me lembro que era bem isso, assim, as duas provas eram bem tranquilas. Tanto o IX quanto o IPC não vão ser matérias que vão incomodar vocês no CBC. Não, com certeza. Qual que vão incomodar? Começa por matemática, que a gente já tinha comentado. Matemática, realmente, acho que o pessoal tem bastante dificuldade. Eu acredito que eu tive mais facilidade porque eu sou arquiteta, então eu tive cálculo na faculdade, né? Então, cálculo, pra mim, não era uma novidade. Não sendo uma novidade, fica mais tranquilo. Um fator comum em todas as matérias do CBC, pra mim, é que eu sempre pratiquei muito provas anteriores e durante o meu estudo. Então, eu conseguia ir calibrando se eu estava estudando o que realmente é cobrado ou não. Usei sempre o material do campus também, que eles oferecem no UBA 21, né? Então, matemática é uma prova descritiva, no momento que eu fiz era descritiva, e a gente tinha que justificar os resultados, não era só botar o resultado, que acho que isso assusta às vezes. A gente tinha que conseguir desenvolver o cálculo e eles analisam isso para te dar a nota final. Mas praticando muitos exercícios, a matemática é uma ciência exata. No momento que tu aprende a fazer um exercício, tu aprende a fazer todos, né? Sim. Eu acho também que tudo depende da base da pessoa, né? A minha base, por exemplo, em matemática do ensino médio foi uma merda. Então eu já tive mais dificuldade. Tive dificuldade também em química, que minha base no ensino médio também foi ruim. Como é que foi química pra ti? Então, eu também no ensino médio eu fiz, junto com o ensino médio, curso técnico em química. Chegou aqui sabendo tudo. Então, claro que eu não lembrava de tudo, porque meu ensino médio foi há muitos anos, né? Eu já tinha uma faculdade. E o CBC serve justamente pra isso também, né? Tipo, pras pessoas que saíram faz tempo da escola, não entrar tão cru na faculdade. Isso. Eu penso no CBC como um nivelamento, né? É pra todo mundo entrar com o mesmo nível de conhecimento. Química, então, eu lembrava de algumas coisas, assim, era como um déjà vu, um eco lá no fundo da cabeça, assim, mas eu tive que resgatar livros, voltar a ver, né? A gente vê química orgânica, química inorgânica, tem um monte de fórmulas, tem algo de conta também, né? Acho que até leva calculadora, a gente volta a rever a tabela periódica, mas não é nada de mais complexo, né? Ao contrário da matemática, que no colégio, no Brasil, a gente não vê integral, né? A gente não vê cálculo. A química que é só realmente a química básica que em qualquer colégio supostamente se veria, né? Nem todo mundo vê, infelizmente. Por isso que a gente até comenta que quem tá estudando pro vestibular já há bastante tempo no Brasil, normalmente não tem dificuldade nenhuma com o CBC. Exato. Porque muitas das matérias já são matérias que a gente viu pro ensino Aí esse médio, pessoal vai ter mais dificuldade com IX e com IPC, que são novidade, né? Talvez. Mas as demais matérias realmente acaba sendo tranquilo, porque não excede, né, o conhecimento que a gente supostamente teria adquirido no ensino médio. O CBC, ele nada mais é que as matérias do ensino médio, talvez matemática é um pouquinho mais difícil, porque tem integral e derivadas, mas o resto, no geral, é isso, né? São matérias do ensino médio. Porque aqui no ensino médio eles têm política, né? Então, tipo, eles já veem IPC também. Sim, sim. Então não é como se não tivesse. E eles veem cálculo aqui também. Integral e derivada no ensino médio, eles também têm um primeiro contato, assim. Por isso que exige, senão não faria muito sentido, né? Tá, foi matemática, química, IPC, X e biologia. O que tu achou de biologia? Biologia, sim, foi uma matéria que eu tive que me dedicar mais, porque no meu ensino médio foi muito fraco. Como eu estudei numa escola técnica voltada em química, matérias secundárias, digamos, ficaram secundárias mesmo. Então, biologia, geografia, foram bem fracas no meu ensino. Então, biologia foi olhar todos os vídeos, fazer resumo, que na época eu ainda fazia resumo, mudar as coisas. E é uma matéria bem densa, né? Eu achei que tem muito conteúdo biologia. Muito conteúdo biologia, muito detalhe, coisas que eu achei que nem fosse ver, tipo fotossíntese, né? Que depois, quando a gente entra na carreira, por sorte, a gente foca na biologia do corpo humano, né? Mas na do CBC a gente ainda vê fotossíntese e outras coisas, e é bastante decoreba. Pra mim era um monte de nomes novos, que eu não tinha tido contato ainda. Mas eu, como eu já falei no outro vídeo também, eu sou muito organizada, então eu conseguia fazer um cronograma, botar os vídeos que eu tinha que ver, fazia os resumos, e depois praticava os choices. E aí foi tranquilo também. Eu acho que biologia é mais densa, no caso de quantidade, do que difícil. Porque não é uma matéria difícil, no geral, que o pessoal tem dificuldade. Querida bióloga. Não, mas eu falo até porque, tipo assim, quem quer medicina, normalmente gosta mais de biologia no ensino médio.
tem mais um contato maior com biologia, Sim. porque querendo ou não, puxa pro lado também. Sim, Então sim. eu acho que Sim, o pessoal normalmente não tem tanta dificuldade com biologia, que já queria medicina há muito tempo e já tava focando nisso. claro. Eu acho que biologia sozinha não vai te atrapalhar, mas se pegar, tipo, biologia, química e matemática, Eu pode acho ser pesado. um problema desnecessário. Aí vem a questão da estratégia, né? Conhecer quais são as matérias, conhecer quais são os teus pontos fortes também, né? Sim. Porque vai que a pessoa tem uma super facilidade em matemática, então talvez não atrapalhe, né? Mas tem que conseguir, e tem dificuldade em história, e talvez ICSI pese mais, né? Então tem que se conhecer as matérias. O ideal é que eu penso seria poder fazer em um ano, com calma, né? Fazer 3 matérias num semestre, 3 no outro, ou deixar alguma para inverno ou verão. É, que tipo, que nem tu comentou que achou fácil, mas também a gente tá se baseando de acordo em fazer um ano. Isso. 6 meses, talvez não, com certeza não vai ser tão fácil Claro. assim. Não é. Claro, vai exigir Spoiler, muito não mais. é. Não, vai exigir muito mais dedicação, mais uma organização extrema, assim, porque a gente tem que ver os conteúdos, entender, praticar pra prova e fazer as provas, né? Biofísica. É, fotobiofísica. O que tu achou ali? Biofísica foi a matéria que eu dediquei menos tempo de estudo. Porque, Eu também achei fácil, e olha que eu sou ruim com exatas. Porque era uma matéria tranquila, ela não tinha tanto material de apoio no campus, não tinha vídeos, era só umas guias. Então, tu olhava a guia, praticava os exercícios, a prova Que repetia bastante. bastante. É, biofísica tinha isso, que as provas às vezes repetiam alguns exercícios, às vezes mudavam, mas a lógica do exercício é sempre muito similar, mesmo Sim. que mude, né? É similar com matemática, na verdade, biofísica, né? Eu sempre gostei muito de física, então também foi uma matéria que não teve muita coisa nova pra mim, tive muita física na arquitetura também. Sim. E isso, foi tranquila. Não dediquei muito tempo, assim, fui mais de sangue doce nessa mesmo. A que tu dedicou mais tempo foi... Biologia. Pra finalizar, eu acho que, como dica, a gente poderia, tipo, dar um plano de estudos, tipo, não peguem, por exemplo, química, matemática e biologia. Isso. Qual planozinho que tu indicaria pro pessoal? Eu indicaria pegar matérias que têm facilidade junto com matéria que não tem tanta facilidade e dividir IPSI e IPC e ICSI cada uma em um semestre, porque elas aliviam, né? São Sim. mais leves. Independente de tu ter facilidade ou não, são matérias mais tranquilas, né? Sim. Então, colocaria essas cada uma em um semestre e aí pegar uma matéria que eu tenho facilidade com uma que eu não tenho tanta facilidade. E eu vou acrescentar, eu também recomendo fazer IPC de inverno, porque a matéria é um pouco mais curta que da cursada normal. Ela, tem um pouquinho menos de matéria. E aí, se, por exemplo, tu fez 3 no primeiro semestre, se acontece de tu reprovar em uma, no segundo semestre tu não precisa fazer 4. Tu pode ainda assim fazer 3. Isso. Porque daí tu fez uma no inverno. E, tipo assim, a prova do inverno ela é mais fácil. Só que é aquela coisa, se tu fizer do inverno, tu não vai poder ir pro Brasil no inverno. Tem isso, daí tu tem que pesar o que tu prefere. Bom, então, por hoje era isso. Vamos deixar aqui pra vocês o contato de quem está pensando em vir aqui pra Argentina, o contato da nossa assessoria. Se vocês querem vir e estão com medo do CBC, eu acredito que dessa vez agora vocês perderam, relaxaram um pouquinho. Não confiem em pessoas que dizem pra vocês que o CBC é impossível, porque ele não é. Aqui tem 3 pessoas nessa mesa que passaram no CBC e tem vários outros vídeos com pessoas que passaram no CBC. Então, Cada um com a sua história, com as suas dificuldades, mas todo mundo aprova. isso, dá. Cada um no seu tempo, cada um com Isso, tem gente com a sua que dedicação. que tarda mais tempo, tem gente que tarda um ano. Se vocês tardarem mais tempo, não tem problema nenhum. Vocês não vão ser melhores ou piores por causa disso. Bom, e também se vocês já estão certeza que vocês querem começar a estudar espanhol pra fazer a prova, pra poder entrar no CBC, aqui tá o contato do nosso curso de espanhol. E é isso, até a próxima. Tchau! 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 Told you you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pops